capítulo 6, amém? Refrisando aí que esse mês a gente vai ter o Alta no Parque, né? Dia 28. E em primeira mão aqui para vocês, um spoiler, o Insider, né? Spy. A gente está organizando aí para o mês de maio, abril, março, não. É maio, Vini? Maio. Mês de maio, um day off. Caraca. Hã? Vocês não sabem o que é um day off. Eu vou explicar e depois vou falar de novo. Um day off é um dia que a gente sai mais ou menos aqui, tipo, 7 horas da manhã, e a gente passa o dia inteiro em algum lugar, entendeu? Tipo, numa chácara, um clube, alguma coisa assim. E o último day off, a gente dormiu, né? A gente dormiu no último day off. Aí, mas esse a gente não sabe se vai dormir. Vai ter um day off, a gente vai ver como é que vai ser. Então, em maio vai ter o day off. Tá começando a melhorar. Tô andando muito, né? Beleza. Abriu a Bíblia aí em Gênesis 6. Noé era um varão justo e reto entre suas gerações. Noé andava com Deus. Tem uma versão da King James que diz que diante de toda uma geração perversa, Noé era o único homem justo diante de Deus, porque ele andava com Deus. Aí vai para o versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido no seu caminho sobre a terra. Agora vamos lá para o versículo 22. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele construiu toda a arca que Deus tinha mandado ele construir. Agora vamos lá para o capítulo 8, Gênesis capítulo 8, versículo 20 e versículo 22. Depois que Noé constrói a arca, Deus manda chuva, Noé passa os dias ali do dilúvio, ele entra em terra seca, ele encalha ali no monte Ararat. Assim que ele desce, a primeira coisa que Noé faz, assim que ele desce da arca e edificou Noé um altar, repete comigo, um altar, ao Senhor, e tomou todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu ao holocaustos sobre esse altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Espírito Santo, estamos com o coração cheio de expectativas a respeito do que o Senhor ainda vai fazer aqui nesse lugar. Te damos liberdade para agir conforme o Seu querer, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Amém. A gente está começando hoje uma série chamada Reforma e Avivamento. Repete comigo: Reforma e Avivamento. Nós cremos que estamos prestes ao maior avivamento que toda a história já pôde presenciar, o maior avivamento que toda a história já pôde ver, e um avivamento, para ter de fato o efeito, a gente chegou a esse entendimento de que ele precisa ter uma reforma junto com ele, um avivamento para que ele tenha frutos. Na verdade, eu quero trazer para vocês que o fruto do avivamento é a reforma, o fruto do avivamento é a reforma. Repete comigo: o fruto do avivamento é a reforma. Entenda, Deus não quer simplesmente trazer uma chuva, um derramado do Espírito Santo para nos salvar, para nos livrar e simplesmente nos levar ao céu. Não, o Espírito Santo, Deus quer fazer um derramado do Espírito Santo sobre todos nós, e isso vai trazer como consequência o transformar de toda a nossa sociedade, o transformar de todas as áreas da nossa sociedade. Vocês estão comigo? Digam amém. Eu penso assim, essa analogia, eu penso assim, que o avivamento é uma chuva, o avivamento é o derramar do Espírito Santo, é a chuva do Espírito Santo, e a reforma é nada mais do que o cultivar das sementes, das árvores, das plantas que nascem dessa chuva. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? A palavra vai dizer em Gênesis capítulo 2, que na terra não existia ainda planta, não existia ainda, Deus não tinha feito ainda nascer nenhuma planta, nascer nenhuma das plantações, porque não tinha feito chover ainda, porque na terra não existia homem para cultivar. Vocês estão comigo aqui?
Eu creio que o avivamento, isso diz respeito ao Senhor, mas reforma diz respeito a eu e você. Eu creio que avivamento diz respeito a um derramado do Espírito Santo de Deus, mas reforma é a nossa resposta que nós damos a esse derramado do Espírito Santo de Deus. Eu amo vir para a igreja, chapar na igreja, falar em línguas, fazer tudo isso, mas eu entendo que todas essas coisas são ferramentas para nos empoderar, para que a gente saia daqui e de fato transforme a sociedade. Porque a nossa missão é fazer dessa terra assim como é no céu. A nossa missão é fazer das nossas escolas, das nossas universidades, das nossas casas, assim na terra como no céu. Quando estão comigo, digam amém. E quando eu penso sobre esse tema, eu penso sobre a história de Noé. Quando eu penso sobre reforma e avivamento, eu penso sobre a história de Noé. Para mim, a história de Noé exemplifica muito bem isso que eu quero falar para vocês aqui nessa noite. E a história de Noé começa de uma forma que por essa forma, só por isso a gente já podia fechar a Bíblia aqui, ficar meditando nisso e ir embora. A palavra de Deus começa dizendo, no texto que a gente leu, que diante de toda uma geração de homens maus, repete comigo, toda uma geração de homens maus, Noé foi encontrado justo. Noé foi encontrado justo. Diante de toda uma geração que não prestava, diante de toda uma geração que fazia as coisas erradas, um homem foi encontrado justo diante de Deus. Isso aqui já mexe muito comigo, isso aqui já é forte demais, porque eu não sei vocês, mas eu por muitos anos da minha vida usei como desculpa não andar de forma justa, não andar de forma íntegra, aquela famigerada frase: ah, todo mundo faz, ah, todo mundo faz. E eu vim aqui nessa noite dizer, como a sua bendita mãe sempre te disse, que você não é todo mundo. Disse a pessoa do lado, você não é todo mundo. Diante de toda uma geração que vivia de forma errada, um homem, cara, não, vamos lá, vamos lá, pega Brasília, quantos habitantes tem Brasília? 3 milhões de habitantes? 2 milhões de habitantes? Uau! 3 milhões 950 aí? 478, é caô, é isso aí, é caô. Hã? Acabou de nascer um, aumentou. Aí nasceu outro. Cara, olha só. Para pensar. Vamos trazer para a nossa realidade. Se eu dissesse para vocês que de toda Brasília, uma pessoa só, já não é uma coisa tipo absurda? Uma pessoa dentro de 4 milhões de pessoas? Não, vamos para o Brasil. Quantos habitantes tem o Brasil? 20 milhões? 200 milhões? Uau! 200 milhões? 202. Ah, cala a boca, filho. 202, não sabe a unidade, né? No país de 200 milhões de pessoas, vamos dizer que uma pessoa só, diante de 200 milhões, é um percentual muito baixo. Vocês estão comigo aqui? O texto, cara, eu não sei se vocês entendem, porque essa história é uma loucura atrás da outra. É uma loucura atrás da outra. E para mim, essa já começa com essa loucura. Diante de milhões de pessoas, diante de milhares de pessoas, uma pessoa foi encontrada diferente. Uma pessoa foi encontrada diferente. Uma pessoa foi encontrada diferente. Cara, isso mexe muito comigo. Isso mexe muito comigo. Porque a gente vive a nossa vida, muitas vezes, com a régua baixa da média das pessoas que estão ao nosso redor. A régua da nossa moralidade, a régua da nossa justiça, a régua, ela é tão baixa por causa da média das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente é confortável com isso. Ah, meu irmão, vou ficar, todo mundo fica, eu vou mexer no celular no culto, todo mundo mexe, eu vou conversar no culto, todo mundo conversa, eu não vou levantar a mão no culto, ninguém levanta, eu não vou orar, ninguém ora, para que esse negócio de esperar até o casamento, eu vou transar antes, todo mundo transa. A gente vive num mundo que a gente tira a nossa atitude diante das médias das pessoas. Mas eu quero te dizer que Deus está à procura daqueles que não estão na média. Deus está à procura daqueles que não se conformam com a média. Deus está à procura daqueles que entendem que existe todo mundo fazendo, mas que não é o certo a se fazer. Não é porque todo mundo faz que é o certo a se fazer. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Noé, ele não era um homem que fazia nada demais. Você vai ver a história de Noé, não era um cara que era maluco, não. Noé era íntegro.
ele vivia uma vida normal. Como todas as pessoas viviam, ele vivia uma vida normal. Só que ele tinha um grande diferencial na vida dele. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Deus está à procura daqueles que possam andar com Ele. Vocês estão comigo aqui nessa noite, cara? Vocês estão comigo aqui nessa noite? Se nessa noite aqui, nesse auditório, tiver uma pessoa, que diante de toda uma Brasília, diante de todo um Brasil, foi encontrado justo diante de Deus, o que é que Deus não pode fazer nesse país? E se Deus encontrar aqui nessa noite mais de uma pessoa? Se Deus aqui encontrar nessa noite mais de uma pessoa? E se Deus encontrar uma comunidade? E se Deus encontrar um grupo de pessoas que não se decidiu se dobrar? Falei errado, né? Que não decidiu se dobrar. O que Deus pode fazer com essa nação? O que Deus pode fazer com este lugar? Deixa eu te falar, a palavra de Deus diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Noé estava vivendo a vida dele normal, talvez como você esteja vivendo hoje, sendo simplesmente íntegro, justo diante de Deus, fazendo o básico, fazendo arroz com feijão. O que você faz de mais? Nada demais. A gente tem uma mania de espiritualizar muito assim as coisas, a ponto de transformar o que é simples em complexo. Transformar os 10 minutos de oração, o devocional diário, os 15 minutos de oração, as coisas simples, a gente transforma as coisas simples em coisas, não, eu não vou fazer nada disso, mas eu vou, e uma vez por ano eu vou andar de joelho por 10 quilômetros. Cara, Deus não quer essas coisas, Deus quer de nós o simples que funciona todo dia, o degrau por degrau, o tijolo por tijolo, o simples, o passo por passo. Deus está à procura daqueles que eles estão se separando dia após dia. A palavra santo é a palavra separado, e a gente pode dizer que Noé, diante de toda uma geração, ele era separado. Noé, diante de toda uma geração, ele era separado. Vocês não estão me entendendo, eu estou vendo que vocês não estão me entendendo. Será que você na sua escola é uma pessoa separada? Será que você na sua família é uma pessoa separada? Será que você é uma pessoa que todo mundo fala assim, não brinco com ele assim não, porque com ele não rola? Será que você é uma pessoa que as pessoas, não dá em cima dele não, porque ele não fica, ele não é assim? Será que você é uma pessoa que as pessoas, não, nem tenta, nem manda esses negócios aí para ele que vai dar ruim? Ou será que você é só mais um? Eu vim aqui nessa noite dizer para vocês saírem dessa margem de ser só mais um. Eu vim nessa noite dizer para vocês que é hora de vocês não serem só mais um, é hora de vocês serem um. Eu vim aqui nessa noite dizer para vocês que é necessário que vocês se santifiquem, porque quando você se santifica, porque quando você se separa, você tem um encontro com Deus, e o encontro com Deus gera avivamento. Quando você se separa, Deus ele vai vir ao seu encontro. Quando você se separa, Deus vai vir ao seu encontro te trazendo uma palavra de destino, te trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de futuro, uma palavra de propósito. Noé, ele se separou e ele estava ali vivendo a sua vidinha, eu imagino, tendo seus filhos. A palavra de Deus fala que ele teve seus filhos, vivendo a vida, crescendo, construindo as suas coisas, até que Deus, ele chama. Deus, ele chama Noé e fala, Noé, eu estou vendo o que está acontecendo. Deixa eu te dizer, ainda que pareça que Deus não esteja vendo, Ele está vendo. Deixa eu te dizer, ainda que pareça que Deus não está vendo o seu esforço, que Deus não está vendo a sua oração bíblica, que Deus não está vendo os seus pequenos esforços, eu vim nessa noite dizer para você que Deus está vendo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus ele vê. Deus ele vê quando você rejeitou aquilo que você devia ter rejeitado, e Ele vai recompensar você isso. Eu quero te dizer que Deus ele recompensa você por aquele não que você sabia que tinha que dar e você deu. Eu quero te dizer que Deus ele recompensa aquele sim que você sabia que tinha que dar e você deu. E Deus ele encontra Noé e fala, Noé, eu vou trazer uma chuva e tudo vai ser diferente. Eu vou trazer uma chuva e tudo vai ser diferente. Entenda que essa chuva para muitos significou morte, mas para Noé significou vida. Essa chuva para muitos significou morte, mas para Noé significou vida. Eu quero te dizer que o avivamento de verdade para muitos pode significar morte, mas para nós significa vida. Morte do que, Vitor? Morte do que você está falando? Todas as coisas que são abaláveis, elas serão abaladas, para que as coisas que são inabaláveis permaneçam de pé.
O reino de Deus, ele é inabalável. E eu quero te dizer que a chuva do Espírito Santo, para muitas coisas, vai trazer morte. A corrupção vai morrer em nome de Jesus. A doença vai morrer em nome de Jesus. A apatia vai morrer em nome de Jesus. A frieza espiritual vai morrer em nome de Jesus. E sabe o que vai viver? A fome de Deus. O Espírito Santo, o reino de Deus, que é inabalável, que é justiça, que é paz, que é alegria. Toda chuva, ela traz consigo isso. A palavra de Deus vai dizer que o grão de trigo, para ele dar vida, ele tem que morrer primeiro. Deixa eu te dizer para você, aquilo que a gente chama de morte, Deus ele chama de um novo começo. Aquilo que a gente chama de fim, Deus chama de um novo começo. Aquilo que a gente chama de fim, Deus chama de um novo começo. Eu quero dizer para vocês que estamos prestes a vivermos um novo começo na nossa história. E como eu sou empolgado de viver nessa estação, como eu sou empolgado de viver nessa era que a gente vive, porque eu sei que estamos prestes a viver um novo começo. Um novo começo de prosperidade para todos, um novo começo de uma vida digna para todos, um novo começo de alegria para todos. Quando estão comigo aqui, digam amém. Amém. Primeira coisa, Deus encontra Noé, e Noé era diferente de toda a sua geração. Segunda coisa, Deus entrega uma palavra a Noé. Deus entrega uma palavra a Noé. Eu queria que você abrisse a Bíblia para mim aí, em Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, vamos ler junto? Marcos capítulo 4, versículo 13. Abriu? Disse-lhes ainda, Jesus ele conta ali a parábola da semente. Quantos aqui conhecem a parábola? E uma semente caiu em um terreno pedregoso, outra semente caiu, aí ninguém entendeu nada. Os discípulos assim, Jesus, explica para a gente o que está acontecendo. E Jesus falou assim, cara, se vocês não entenderem isso, vocês não estão entendendo nada. E aí ele começa aqui, não percebais essa parábola? Como, pois, vocês vão entender todas as outras palavras? Entendam, o semeador, ele semeia a palavra. Pode continuar. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Por favor, coloca outra versão, bota a outra versão. Não, versículo 15, né? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Repete comigo, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Quando eu li isso, eu fiquei assim um pouco meio doido. Porque na minha cabeça, assim, quando eu li essa parábola, o nosso coração era o terreno e a semente era a palavra. E Deus semeava a semente no nosso coração. E se o nosso coração fosse em boas condições, né, como ele vai dizer depois, a gente ia dar fruto. Mas no começo da palavra, ele diz aqui, e eu fui procurar no original grego, e é exatamente assim que é o texto, a palavra diz que algumas sementes que são como algumas pessoas. Olha só, algumas pessoas são como a própria semente é uma pessoa. E aí isso começou a me intrigar um pouco, assim, como assim a semente é uma pessoa? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus ele entrega uma palavra para você, você vai ter que esperar até que você encarne essa palavra, para que isso seja cumprido. Quando Deus entrega uma palavra para você, Ele está literalmente transformando você nessa palavra. É a lógica de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós somos a semente, nós somos a palavra, nós somos a mensagem. Meu Deus. Você é a mensagem, cara. Você é a mensagem que quantas pessoas tem aqui? Umas 200? Eu quero dizer que tem 200 histórias de Deus aqui para o mundo. Tem 200 sementes de Deus aqui para o mundo. Quando você recebe uma palavra de Deus, uma promessa, um desafio, um propósito, vai haver um tempo até que você se encarne nessa palavra. Quando Deus chama Josué, Ele falou assim, Josué, para você entrar nessa nova terra, você vai precisar ser corajoso. E Deus começa a declarar sobre Josué, coragem,
coragem, coragem. Até que Josué se tornou o quê? Corajoso. Coragem. Quando Deus entrega uma palavra para nós, quando Deus entrega um nome para nós, vai haver um tempo, vai haver um tempo de provação, até que a gente encarne essa mensagem, até que a gente encarne essa palavra. Eu estava vendo há umas 2 semanas atrás uma entrevista, sabe aqueles vídeos do Instagram que você vai descendo assim, vai assistindo? Estava um dia fazendo isso, e apareceu uma entrevista do Will Smith. O Will Smith nessa entrevista, e aí ele falando assim pro cara, olha, eu tive a oportunidade de sentar com umas pessoas mais incríveis do mundo. Gandhi, eu sentei com Gandhi, eu sentei com... Quem mais ele sentou? Eu contei já para alguém, quem mais ele sentou? Gandhi, Mandela, eu sentei com Gandhi, sentei com Mandela, ele começou a falar vários nomes. E ele falou assim, eu posso identificar uma coisa em todas essas pessoas. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum, sabe o que é? Todas elas descobriram o motivo pelo qual elas estão vivas. E elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para ver isso ser cumprido. Eu sentei com todas essas pessoas. E todas elas estavam dispostas a fazer tudo para que aquilo que elas acreditam possa ser realidade. Tudo, até mesmo morrer. Deixa eu te dizer, Deus colocou uma mensagem dentro de cada um de nós. A palavra de Deus é dizer que nós somos poesia, nós somos poema, nós somos uma poesia escrita pelo dedo de Deus para essa geração. Mas, entenda, existe um tempo até que essa palavra, ela se encarne em você. Existe um tempo até que essa promessa, ela se encarne em você. Existe um tempo até que você se torne essa promessa. O verbo, ele se fez carne. As pessoas não estão atrás de alguém que tenha um discurso pronto. As pessoas estão atrás de alguém que seja o discurso. As pessoas não estão atrás mais de alguém que fala bonitinho. As pessoas estão atrás de alguém que seja a mensagem. Se você olha para Gandhi, se você olha para Nelson Mandela, se você olha para Martin Luther King, esses caras, eles não tinham um discurso, cara, eles eram um discurso. Esses caras não tinham uma mensagem, eles eram a mensagem. A vida deles encarnou aquilo que eles foram chamados para fazer. E nós fomos chamados dessa forma. Se você vai continuar lendo o texto, versículo 16, para mim, bota o versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. 17. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da... Repete comigo, por causa da... Você tem que entender que quanto maior for a promessa sobre a sua vida, maior vai ser a tribulação para que você encarne essa promessa. Você precisa entender que quanto maior... Meu Deus, o cara está dormindo ali. Você precisa entender que quanto maior for o chamado de Deus sobre a sua vida, maior a tribulação que você precisará passar para que você encarne essa promessa. Vocês estão comigo aqui, cara? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Noé recebeu uma palavra de que ele ia construir uma arca. E que diante dele, uma nova aliança seria estabelecida. E aí Noé começa a construir uma arca, e o versículo termina dizendo assim, Noé construiu a arca. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Quanto tempo você acha que Noé demorou para construir a arca? Fui pesquisar, cara. A Bíblia não fala exatamente quantos anos, mas pelas contas ali da idade dele, de quando ele recebeu a palavra, quando ele entrou e tal, aproximadamente 100 anos. Cara, 100 anos. 100 anos. A gente não está disposto a ficar uma semana. E o cara ficou 100 anos. Deus está à procura daqueles que vão gastar toda a sua vida por uma palavra. Meu Deus do céu. Por 100 anos, mais ou menos 100 anos, ele se moveu com uma palavra de Deus. Sabe quando Deus falou de novo com Noé? Quando Noé tinha acabado de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Ai, Deus não fala comigo, ai Deus, o que eu vou fazer? Ei, você já fez o que Deus mandou você fazer? Ai Deus, não sei o que fazer agora, ai, ai, ai. Ei, você já acabou de fazer o que Deus mandou você fazer? 100 anos. Entenda que o tempo de Deus não é o tempo cronológico. Entenda que o tempo de Deus, Deus não falou assim para Noé, Noé, em 10 de novembro de 10.000 antes de Cristo vai cair a chuva e a arca tem que ficar pronta até lá. Deus não falou isso. Deus simplesmente falou, Noé, constrói uma arca porque eu vou mandar chuva. Quando vai cair a chuva?
Quando a arca estiver pronta. Quando vai cair a chuva? Quando a arca estiver pronta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, Deus não vai derramar um avivamento se não tem trabalhadores para cultivar a terra. Nós determinamos o tempo de Deus para o avivamento. Deus não vai mandar o derramar maior do Espírito sobre essa terra se não tem reformador para cuidar dessa terra. Você acha que Deus vai mandar derramar o Espírito Santo só para a gente ficar? E olha que eu me amarro nisso. E olha que eu me amarro nisso. Vocês estão comigo aqui, cara? Deixa eu dizer para vocês, a idade de vocês não tem nada a ver com isso. Deixa eu dizer para vocês, cara. Vocês têm quantos anos? 12, 13, 14, 9, 8, 10, 30, 40? Cara, a idade de vocês não tem nada a ver com isso. Vocês podem, se vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês podem adiantar o futuro de vocês. Se vocês entenderem o que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem adiantar esse grande avivamento. Quando que vai vir a chuva? Quando nós estivermos prontos. Quando que vai vir a chuva? Quando de fato... Quando de fato nós colocarmos a mão no arado sem olhar para trás. Quando a gente colocar a mão no arado sem olhar para trás. Eu sonho com essa geração, cara. Uma geração de Noé. Sabia que Deus não disse para Noé que Noé ia entrar na arca, que a arca ia parar, que a arca ia parar num terreno e que a vida ia continuar? Deus só falou para Noé, vai cair uma chuva, entra na arca. 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 Eu vim aqui nessa noite dizer para vocês, vai cair uma chuva, entra na arca. Vitor, mas a arca é meio bagunçada. Vitor, mas a arca fede um pouco. Vitor, mas a arca tem todos esses animais. Vitor, mas a arca tem isso. Mas do lado de fora tem morte. Aqui pelo menos tem vida. Amém? Amém. Aqui pelo menos tem vida. É meio bagunçado mesmo. Nessa arca que se chama igreja, é meio bagunçado às vezes mesmo, fede às vezes um pouco, às vezes a gente se esbarra, às vezes a gente parece que está lidando com animal, não é com gente, mas deixa eu te dizer, aqui tem vida, é melhor vida do que morte, amém? É melhor vida do que morte. Ai meu Deus do céu. Uma tribulação para provar a palavra. Com esse entendimento, todas as vezes que alguém me entrega uma palavra, quantos aqui já receberam uma palavra assim, incrível, ultra, top, master, ultra, mega, top, blaster? Quantos aqui? Tipo, cara, toda vez que eu escuto uma palavra, eu já dou 2 passos atrás e falo assim, Deus, o que vai vir aí na minha direção, hein, para mim? Porque a palavra diz que a palavra traz consigo a tribulação, a perseguição. O que vai vir, Deus? O que vai vir? Mas não tem problema, Deus, porque essa palavra é top demais, e eu preciso estar top demais também para aguentar o peso dessa palavra. E eu creio nessa geração de Noés. Que vai se mover. Cara, Noé, ele fez algo que ninguém estava fazendo. A prova de que você age por fé é que você está se movendo e fazendo algo que ninguém está fazendo. Você concorda com essa palavra? Dá uma salva de palmas aí em nome de Jesus. Amém. Quando você se separa, quando você se permanece justo, se permanece íntegro, deixa eu te dizer, existe chuva vindo, existe chuva ao nosso caminho, existe chuva. Eu vim aqui nessa noite dizer para vocês que quando a gente se separa, existe uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem que vai se formando sobre os céus de Brasília. Existe uma nuvem do tamanho da mão de um homem que vai se formando sobre os céus de Brasília. Eu tenho orado, e isso tem queimado tanto no meu coração, sobre esse país, sobre essa nação. Eu acho que eu estou me tornando meio nacionalista demais. Acho que eu estou me tornando até meio doido. Cara, a gente tem uma raça de vira-lata às vezes, né? Em nome de Jesus, sai isso da gente, cara. A gente, nessa terra maravilhosa, nesse país maravilhoso, dessas pessoas maravilhosas, essa terra se chama a terra do avivamento. Essa terra, e não é porque é a terra, cara, é porque tem gente aqui que não se dobrou, é porque tem gente aqui que diante de toda uma geração, diante de todas as outras nações, permaneceram íntegras. Noé, ele passa por tudo isso, e ele encalha no Monte Ararat. Quando ele encara no Monte Ararat, ele desce, e ele faz uma primeira coisa. Veio a chuva de Deus, eles passaram por um milagre, algo incrível, eles chegam na terra, e quando eles chegam na terra, depois da chuva,
ele recebe a missão de reformar a terra, ele recebe a missão de transformar, edificar, construir cidade, construir filho, família. Estão comigo aqui? Avivamento e reforma, estão comigo aqui? Mas antes de qualquer coisa, antes de construir qualquer coisa, repete comigo, qualquer coisa. Antes dele construir qualquer coisa, depois da chuva, ele levantou um altar. Ele levantou um altar. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Antes de construir qualquer coisa, ele construiu um altar. A palavra de Deus fala que ele pegou os animais puros, alguns animais puros. Sabe o que ele pegou? Cara, ele recebeu a missão de salvar os animais da humanidade. E aí ele pegou esses animais e matou para Deus. Olha que loucura. Sabe o que ele fez? Ele deu tudo dele. Ele construiu um altar e ele deu tudo dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu perguntasse para você nessa noite, onde está o seu celular? Você sabe me dizer onde está? Na minha mão, Vitor, estou olhando para ele agora, nem estou prestando atenção no que você está falando aí. Se eu te perguntasse para você, onde está a sua chuteira? Você sabe me dizer onde está? Você que tem carro, quantos aqui tem carro aqui? Você que tem carro, se eu te perguntasse, onde está o seu carro? Você sabe me dizer onde está o seu carro? Bom que saiba, né? Se eu perguntasse para você, onde é a sua casa? Você sabe me dizer onde é a sua casa? Sabe me dizer onde é a sua casa? Onde é a sua cama, seu quarto? Sabe me dizer onde é a sua cama, seu quarto? Vitor, que idiotice. E se eu perguntasse para você nessa noite, onde está o seu altar? Você saberia me dizer também? A gente constrói toda a nossa vida. A gente sabe onde está tudo, onde tudo está. Mas a primeira coisa é edificar um altar. Vocês querem ser reformadores desse país? Sejam aqueles que construam altares. Antes de construir a sua vida, antes de construir a sua família, antes de construir, sabe, antes do seu namoro, antes do seu casamento, antes da sua profissão, será que você sabe responder aonde está o seu altar? Avivamento vem sobre toda a carne, mas a reforma está nas mãos dos que têm altares construídos. Aplauda, Senhor. O teclado já pode vir me dar um help aqui. Estou terminando, estou caminhando para o final. E eu vim aqui nessa noite dizer para vocês, Alta, o avivamento que está por vir, ele vai ser derramado sobre toda a carne. Crente, não crente, tudo. O Espírito Santo vai cair, não vai fazer distinção de nada, todo mundo vai ser pego. Mas a reforma será liderada pelos que têm altares. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Essa foi minha palavra do discipulado semana passada. Essa palavra tem queimado no meu coração. Deus tem perguntado a mim, Vitor, aonde estão os seus altares? Sabe o que Noé fez? A primeira coisa que ele desceu da arca, a primeira coisa, ele pegou tudo que ele tinha e ele adorou o Senhor. Será que você já adorou o Senhor com tudo que você tem? Será? Não, será mesmo? Acabou a imersão. O imersão acabou na terça, né? Terça. Na quarta-feira eu estava sem voz. Quem aqui me encontrou quarta-feira? Eu estava tipo assim, ó, sem voz. Quarta, quinta, sexta, sem voz. E aí eu encontrei uma amiga. E ela falou assim, o que foi? Fala, amiga, para não falar prima, né? O que foi que você está assim? Não, é porque eu estava no imersão. E aí? Eu entreguei meu tudo lá. E eu nem fiz profético, eu nem fiz nada, não fiz nada. Eu só estava entregando o meu tudo lá. Aí ela pegou e falou assim para mim, começou a rir da minha cara e falou assim, por acaso Deus é surdo? Eu olhei assim para ela, cara de pau. Aí eu fiquei pensando assim, olha, eu não sei se Deus é surdo, mas uma coisa eu sei, eu entreguei o meu tudo. Olha, eu não sei se Deus é surdo, mas uma coisa eu sei, às vezes a gente precisa ser como Zaqueu, sabe? Às vezes a gente precisa ser como aquele que disse,
Filho de Davi! O que está gritando aí, cara? Cala a boca, cara. Você nem sabe o que eu estou passando, você nem sabe o que eu preciso. Filho de Davi! O que você está gritando, cara? O que você está levantando a mão, cara? O que você está batendo palma, cara? O que você está fazendo aí? Cala a boca. Você não sabe o altar que eu estou construindo aqui na minha vida. Filho de Davi! As pessoas não entendem, cara. As pessoas não entendem. Tem gente que vem para o culto, cara, e desperdiça 2 horas da semana aqui. Eu venho para o meu alta todo sábado. Sabe como é que eu encaro meu alta todo sábado? Eu encaro que eu estou trazendo um tijolinho. Eu estou trazendo um tijolinho. Eu venho para o alta e eu coloco um tijolo. Aí eu volto. Aí eu venho para o próximo domingo e eu coloco outro tijolo. Aí eu volto. Eu venho para o próximo domingo, eu coloco mais um tijolo. Aí eu volto. Eu venho para o próximo domingo e eu coloco mais um tijolo. Eu não tenho mais. Cadê? Alguém me ajuda aí. Eu coloco mais. Eu venho para o próximo alta e eu coloco mais um tijolo. De repente tem um negócio assim. Aí eu venho para o meu próximo alta. Empolguei. E eu coloco mais um negócio. Deixa eu te dizer. É hora de você construir os seus altares. Ai, meu Deus do céu. É hora de você... Alta voltagem! É hora de você construir os seus altares. Ai. Para dias como hoje, você vem e você fala: Deus, eu não tenho nada para te entregar. Eu tenho eu, Deus. Eu te entrego, Deus, a minha vida. Eu te entrego a minha vida sobre o altar que eu construí. Eu vim aqui nessa noite como profeta sobre a sua vida. Demandar de você. É hora de você construir o seu altar. É hora de você construir o seu altar. O seu altar não precisa ser bonito. Eu estava hoje, antes de entrar aqui, eu tive a curiosidade de escrever altar no Google. Eu falei assim, cara, como é que é os altares? Porque altar na minha cabeça é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão, né, altar, né? Fui chamado para estar no altar. Aí você vê aqui os caras tudo bonitão aqui, altar. O cara sabe o que era altar? Um monte de pedrinha, uma em cima da outra. Só. Nada demais. O seu altar não precisa ser bonito. O seu altar não precisa ser feio, ser ajeitado, ser decorado. O seu altar não precisa ser emperequetado. O seu altar não precisa ser perfeito. O seu altar não precisa ser completamente certo. O seu altar só precisa ser verdadeiro. Ai, meu Deus do céu. Feche seus olhos nessa noite.